Se você puder estender sua mão aqui à frente. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela maneira como o Senhor tem usado a vida do Paulo, numa voz profética nesse país. Mas obrigado, acima de tudo, não pelo esforço que ele imprime, como ele tem nos ensinado, mas pela pessoa que ele é. Pela consciência da sua identidade, a consciência da sua vocação, que se reflete no cumprimento de um propósito. E que nasce a partir de uma amizade, nasce a partir de uma conversa, nasce a partir da comunicação que vem da cruz. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos e pedimos que use a vida do seu servo para comunicar a tua verdade, tua palavra, tua mente e teu coração a nós, a tua igreja que aqui se reúne essa noite. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu abençoar. Amém. Bênção. Graças a Deus. Muito bom mesmo a gente estar aqui. E é uma honra mesmo, assim, um privilégio estar entre vocês. Esse aí está melhor. Estar entre vocês aqui, assim, nos consola e anima. Então a gente fica consolado, fica renovado, animado mesmo de estar com vocês. Então, sempre que aparecem essas oportunidades, a gente se empenha, se alegra, traga um abraço da minha casa, e todo mundo sabe lá assim, do compromisso que a gente tem aqui com o Campo Mourão. Tem muita gente lá em Goiás que não faz a menor ideia, mas eles já estão assim, conformados. E muito interessante. Eu fico conversando com a minha esposa. Eu quero muito ainda que a Alana venha a Campo Mourão. E ontem à noite eu estava conversando com ela, e agora, assim, nossos filhos já estão todos casados, e uma das filhas nossas mudou lá para o Amazonas, levou a cachorra, então agora não tem nem periquito em casa, né? Então é só a gente mesmo. E aí eu estava conversando com ela ontem à noite, e ela bem sozinha em casa, aí eu fiquei descrevendo o Campo Mourão para ela, mais uma vez. Porque o jeito da cidade, a forma como ela é construída, a forma como ela é iluminada, tem tanta coisa aqui, assim, os prédios, os templos, os jardins, né? E as luminárias, é uma coisa assim que fala muito para ela. Então, assim, eu fico aqui o tempo todo e me lembrando da alegria que ela teria em estar aqui com os irmãos. Bom, eu não tenho certeza, mas também não interessa, porque a certeza que eu preciso ter aqui é outra. Então, assim, eu não tenho certeza se eu já compartilhei com vocês sobre esse texto que eu vou compartilhar aqui hoje à noite. Também não interessa. Porque, na verdade, a gente só apreende a verdade se a gente pensar sobre ela várias vezes, né? Então, esse é o exercício da meditação. Você pensar e pensar e pensar e pensar várias vezes sobre o mesmo assunto, de todas as perspectivas, de todos os ângulos, para que aquilo realmente gere em nós uma consciência. Às vezes a gente está acostumado a repartir ideias, mas acaba que a gente não compartilha valores, porque as ideias vêm e vão, e aí elas não descem, né, até o profundo do nosso coração. Outra coisa que me deixa totalmente tranquilo é porque eu sou engenheiro civil. E na engenharia, quando você vai estabelecer uma fundação, uma das condições para você estabelecer uma estaca e saber que ela está bem estabelecida é você bater sobre ela várias vezes. Então você tem que bater, até ela não ter mais recalque. Depois que ela não tem mais recalque, você ainda bate mais umas 3 vezes. E aí você bate tanto que o topo da estaca vai ficar inutilizado. Aí você tem que ir lá e cortar um pedaço. Então a gente vai bater aqui até um pedaço da cabeça e não prestar para mais nada. Ficar só aquilo que é a parte mesmo consciente e útil do processo, tá bom? Então já vou avisando, não estranha
se daqui a um tempo eu voltar aqui para compartilhar com os irmãos e a gente lê o mesmo texto, tá bom? Eu não tenho essa preocupação. Eu quero sempre discernir o movimento do Espírito. Eu quero estar entendendo em cada lugar, em cada lugar, tempo de Deus, aquilo que o Espírito quer repartir. Como aquilo que a gente compartilha aqui não é uma pregação preparada lá no escritório, vou preparar uma mensagem que seja impactante, não. Eu penso assim, eu vou lá encontrar com os amigos, com a família. Então, sabe quando você prepara alguma coisa que você quer entregar para a família? Então, também tem esse efeito repetitivo. Toda vez que tem um almoço de família, tem sempre a tia que leva a mesma maionese, a mesma frango, a mesma coisa. Então, se não quiser que eu continue trazendo a mesma coisa, vocês vão ter que parar de me convidar para o almoço. Tá bom? Então, a gente vai tentar colocar aqui um pouquinho assim, de frescor na maionese, para vocês não acharem que foi a sobra da vez passada, entendeu? Amém? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia. A gente vai conversar sobre a igreja e a cidade, não é isso? Amém? Para ter certeza que você não veio para o culto errado, o assunto nosso aqui hoje é a igreja e a cidade. Qual é essa relação mística e profética? Presta atenção que eu não falei mítica. Às vezes nós temos tido relações míticas. Então a igreja tem uma tendência de confundir o místico com o mítico. O mito é aquilo que é um falso real, em que você pode transformar um fato que aconteceu e abstrair o fato e só repartir o conhecimento fora do seu contexto, o acontecimento fora do seu contexto, e transformar aquilo num mito. Então, nem todo mito é mentira, mas todo mito é um falso real, porque às vezes ele ganha historicismo, mas ele já não mais traduz nenhuma verdade. O místico, deixa Deus ministrar o seu coração, o místico é aquilo que tem caráter subjetivo, nem sempre ele é o tangível, o pragmático, mas ele tem implicações de valor absoluto. Então, a nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com a cidade, ela é de caráter místico. Por quê? Porque ela tem que ter uma ancoragem no subjetivo. Amém, amados? E esse subjetivo, apesar de subjetivo, não é abstrato. Então, o subjetivo, porque é espiritual, ele pode não ser um visível aparente, mas ele é um absoluto. Então, toda fundamentação espiritual está num fundamento que é o quê? Subjetivo, não aparente, mas absoluto. E as pessoas começaram a desaprender isso. Porque hoje as pessoas estão querendo ir logo para o quê? Para o prático, para o visível aparente. Mas deixa Deus ministrar o seu coração. O visível aparente, ele se tornará relativo. Todo o aparente é relativo. Porque a palavra de Deus diz que as coisas aparentes são sombras das invisíveis. Amém? Agora é de confundir a cabeça mesmo, porque a palavra de Deus diz que aquilo que é o nosso tangível aparente, na verdade é a sombra. E que o real é o invisível, o subjetivo. Glória a Deus. Por isso que Deus vai construir uma imagem relativa de uma semelhança. Então, o valor não está na imagem. O fundamento não está no aparente, visível, tangível. Amém, amados? O fundamento está no invisível, não aparente, absoluto. Glória a Deus.
Amém? Pronto, não se preocupa não que daqui a pouco isso vai fazer mais sentido aí. Então abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 4. E diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Diga comigo, era necessário. Era necessário. Não, mas faz de conta que você é um crente assim avivado, bem pentecostal, cheio de Espírito Santo. Era necessário. Amém. Atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana. Chegou a uma cidade. Chegou a uma cidade. Então era necessário passar, porque ele iria chegar numa cidade. Então, vamos ver como é que essa relação e como é que Jesus vai significar a relação com a cidade. Glória a Deus, amados. A partir desse episódio. E chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali estava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Engraçado, né? Jesus era cheio de Espírito Santo, mas cansava, né? Então. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Seus discípulos, fala para quem está do seu lado aí, seus discípulos foram à cidade comprar comida. Amém, amados? Bom. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mais ou menos igual hoje em dia. Já não bastasse os cristãos não se darem com os macumbeiros, com os espíritas, com os muçulmanos. Eles não andam se dando nem entre si. Como isso não acontece em Campo Mourão, hipoteticamente, você já vai guardando isso aí no seu coração. Bom, linguagem totalmente poética. Bom, replicou Jesus: ah, se você conhecesse. Diga comigo. Se você conhecesse. Vou falar para quem. Você vai fazer isso muito aqui hoje. Você pode ir descontraindo aí. Eu sei que tem gente que detesta, eu mesmo não faço isso muito não, mas hoje eu entendi que tinha que ser assim. Então, você vira para quem está do seu lado e fala assim: se você conhecesse. Ah, se você conhecesse. Não, mas dá uma balançadinha na cabeça assim. Ah, se você conhecesse. Não, não tem condição de ser. Olha para a pessoa e fala assim: ah, se você conhecesse. Não é conhecesse o homem da sua vida, a mulher da sua vida. Porque aí você está casado com ela há 30 anos e até hoje não conhece. Então, ah, se você conhecesse. Conhecesse o quê? O dom de Deus. Ah, se você conhecesse. Diga comigo. Ah, se conhecêssemos. O que Deus já nos deu. Ah, se a gente conhecesse o que Deus já nos deu. Ah, se você conhecesse o que Deus
já te deu. E quem é o que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Está vendo? Deus está querendo conversar conosco a respeito do subjetivo, invisível, absoluto. Mas a gente quer sempre levar a conversa para o relativo, aparente. Deus está dizendo que a nossa cura está em discernir o invisível, subjetivo, absoluto. Mas a gente insiste em querer viver uma vida e achar que as soluções estão no aparente, visível, relativo. Amém, amados? Tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, não tens com que tirar a água, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Diga comigo: quem beber dessa água, dessa água, quem beber dessa água, voltará a ter sede. Quanto tempo da sua vida você gasta investindo em soluções que não são solução? Quanto tempo da sua vida você gasta achando que essa água vai matar a sua sede? Quanto tempo do seu esforço, da sua criatividade, da sua imaginação, do seu talento, da sua espiritualidade, do seu dinheiro, de tudo, você está investindo em adquirir coisas que não vão tornar você uma pessoa bem resolvida? Como é que nós estamos ensinando nossos filhos a ter sucesso na vida? Como é que nós estamos preparando nossos filhos para a vida? Ensinando que eles têm que fazer uma faculdade, trabalhar muito, ganhar dinheiro para quê? Fala para mim, amados. Para comprar água. Sim ou não? Sim ou não? Só uma coisa. Ele pode trabalhar 50 anos, comprar toda a água que ele conseguir comprar. No ano 51, ele tem sede. Entendeu ou não? Aquele, porém, diga comigo, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais, nunca mais. Não, é brincadeira. Fala para quem está do seu lado, nunca mais terá sede. Pelo contrário, fala com força assim, pelo contrário, do seu interior, fluirão rios de água viva. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, porque eu não tenho mais sede, nem preciso vir aqui buscar. É brincadeira. Jesus está insistindo em falar do subjetivo, invisível, absoluto. E nós estamos sempre pensando em transformar isso num aparente, visível, relativo. É canseira, mas. Disse Jesus: vai, chama seu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: não tenho marido. Jesus respondeu: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos você já teve. E esse agora que você tem não é seu marido. E isso disseste com verdade. Inclusive, isso aqui dá margem para agora interpretar tudo que a humanidade quer interpretar, porque agora a gente não sabe
se era um amante, se era outra mulher, se ela estava casada com um animal, porque agora cada um pode ter como marido o que quiser. Então, esse sexto marido aí fica no imaginário de cada um. Porque ele falou que não era marido, então... Sim ou não? Bom, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vocês, entretanto, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Oh, Jesus! Talvez um dia, lá num futuro distante, Deus vai poder ser adorado em qualquer lugar. Mas, por enquanto, nós temos que resolver qual é o endereço certo de Deus baixar. Porque pode ser que Deus não baixe em qualquer lugar. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amados? Amém? Diga comigo, vem a hora. Vem a hora. Fala comigo. Vem a hora. Quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, será o lugar de adorar o Pai. A adoração não pertencerá a um lugar, a um horário e nem a um rito específico. Por que a mulher disse então? Mulher, disse, aí vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, de novo, diga comigo, vem a hora. E chegará. Não, mano, e já chegou. Diga agora forte comigo, vem a hora. E já chegou. Então, se você ainda anda achando que tem endereço certo para Deus ser adorado, tem horário certo para Deus ser adorado, tem rito certo para Deus ser adorado, irmão, quer dizer uma coisa, você está fora da revelação. Amém, irmão? Palavras do Senhor Jesus. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então a questão não é o horário, não é a forma, não é o dia, não é o lugar, é o espírito da verdade. De modo que a nossa adoração traduz uma relação de verdade. E que relação é essa? Uma convicção profunda do que Ele já nos deu. Então, diz assim, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Amém? Beleza, nesse ponto, chegaram seus discípulos. Chegaram da onde? Da cidade. Que eles foram fazer o quê? Chegaram seus discípulos e admiraram que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse, por que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, diga comigo, quanto à mulher? Deixou o seu cântaro. Não, mas fala isso forte. Deixou o seu cântaro. Deixou o seu cântaro e foi à cidade. Jesus chegou na cidade, os discípulos foram à cidade comprar comida, a mulher agora veio da cidade para resolver o problema dela. Jesus conversou com ela, tratou suas convicções a respeito do invisível, subjetivo, absoluto, libertou ela do aparente, visível, relativo. Essa mulher deixou para trás o seu cântaro e foi para a cidade. Amém, amados?
E veja o que aconteceu. Deixou o seu canto e foi à cidade. E disse aos homens da cidade: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Saíram da cidade. Saíram da cidade e foram ter com Jesus. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas eles disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Vamos dizer juntos? Uma comida. Eu tenho para comer que as pessoas não conhecem. Então disseram os discípulos uns aos outros. Aí, ó. Jesus está falando o quê? O invisível, subjetivo, absoluto. Mas a crentalhada, tu pensa assim, ele deve estar falando que alguém trouxe uma marmita para ele. Não, é triste, velho. Aí, disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quem beber dessa água, voltará a ter sede. Qual é a água que a gente vai beber e nunca mais voltará a ter sede? Fazer a vontade do nosso Pai. Cumprir nosso propósito na vida. Completar nosso destino. E ele: não dizeis, vocês que ainda há 4 meses para a ceifa, diga comigo, vocês dizem que ainda falta. Vocês dizem que ainda falta. Eu, porém, Jesus, diga comigo, Jesus, porém. Jesus, porém. Os homens dizem, ainda falta. Jesus, porém. Amém? Diz assim: erguei os olhos e vede, já estão prontos. Diga comigo, vocês dizem, ainda falta. Eu, porém, vos digo, já está pronto. Então, o ceifeiro recebe já com recompensa em tesouro do seu futuro para a vida eterna. Alegam tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o que semeia, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar, que não semeaste, os outros trabalham, e vocês entraram no seu trabalho. Muitos samaritanos, diga comigo, muitos samaritanos, daquela cidade. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que deixou para trás o seu cântaro. Amém, amados? Porque ela anunciou, ele disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros, pode falar, muitos outros. Agora fala igual um bom mineiro assim, muitos outros. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é agora porque o Senhor se diz que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amados, esse texto, ele é único no Evangelho de João. Você não vai encontrar esse texto em nenhum outro lugar. Porque o Evangelho de João, ele tem uma vocação específica. Os outros evangelhos vão narrar aspectos do ministério de Cristo. Para cada evangelho, você tem uma genealogia, e uma genealogia e uma história. Então, cada evangelho conta a respeito de Jesus num aspecto, numa forma de Jesus evidenciar e realizar o seu ministério. No Evangelho de Mateus, você tem a história contada a partir de uma genealogia real. Jesus é lá o filho de Davi, o filho de Salomão, e filho por adoção de José, porque ele é apresentado como rei. Então, ele é o leão da tribo de Judá. Então, o Evangelho de Mateus conta da autoridade de Jesus
como governo, como aquele que coloca ordem em todas as coisas. No Evangelho de Marcos, Jesus nem é apresentado na sua genealogia. Ele já é apresentado adulto, produzindo. Então, ele vai lá trabalhar e produzir, fazer os milagres, porque ele é apresentado como bezerro, como boi. Então, no Evangelho, eu tenho o aspecto da sua autoridade terrena para colocar em ordem todas as coisas, de ordenar, para organizar e para estabelecer as coisas dentro da sua ordem. No Evangelho de Marcos, fala que ele fará isso, mas ele não fará isso como quem manda, mas fará isso como quem serve, como entrega a sua própria vida em serviço. Então, nesse caso, não interessa sua genealogia, interessa o seu sacrifício, o seu empenho, a sua entrega. No Evangelho de Lucas, ele é apresentado lá na sua genealogia a partir de Adão, e tem toda a história, é o único evangelho que fala de todo o processo da gravidez e conta as intimidades da Maria ter ficado grávida, o processo da gravidez, depois Jesus desde menina até chegar aos 12 anos. Então, uma história detalhada que conta a infância, os dramas e tal, porque Jesus é apresentado como o homem. Então, Jesus só vai poder reinar porque, como homem, ele é revestido dessa autoridade, desse legado como filho de Davi, e ele vai fazer isso como quem serve, não como quem manda. Mas o Evangelho de João vai tratar da sua identidade transcendente, vai tratar do aspecto invisível, subjetivo e absoluto. Então vai revelar o aspecto profético do ministério de Jesus, que ele não vem apenas para colocar as coisas em ordem, ele não vem apenas para servir, e ele não é apenas um humano na terra, que ele, em todas as suas áreas ministeriais, ele está cumprindo a plenitude daquilo que Deus fez para que todos os seus filhos sejam assim. Então, lá no Evangelho de João, aqui no Evangelho de João, a história está sendo contada pelo seu lado subjetivo, invisível, espiritual, que é o que dá sentido a todas as coisas, que é o que dá sentido à sua autoridade para colocar tudo em ordem, que é o que dá sentido ao seu serviço e que é o que dá sentido à sua humanidade. Porque na sua humanidade, no trabalho que ele faz e na forma como ele ordena todas as coisas, ele está cumprindo. Se não tem o Evangelho de João, nós vamos achar que Jesus veio para mandar, ou veio para trabalhar até morrer, ou veio simplesmente para ser um homem aí na terra e um homem qualquer. Mas não. Aqui no Evangelho de João, a genealogia de Jesus remonta ao eterno. A palavra estabelecida por Deus no princípio de todas as coisas. Ele é a luz dos homens. O que quer dizer a luz? Ele é a referência do absoluto. Então, apesar dele ter uma natureza espiritual subjetiva, é essa natureza espiritual subjetiva a referência absoluta que dá sentido a tudo que ele faz. Ao poder que ele tem para organizar as coisas, ao fato dele ser homem, sofrer e viver aqui no mundo, e ao serviço que ele presta. Se nós tirarmos esse aspecto subjetivo e espiritual da sua identidade eterna, Jesus perde o seu caráter profético. Então, tudo que ele fez deixa de fazer sentido, porque ele vem para encarnar, por isso ele estava lá no princípio. Então, essa é a identidade. Por isso que no Evangelho de João é a única narrativa que já começa dizendo aquilo que é o propósito, que em vindo, ele entrega a sua vida para todos que recebem o seu Espírito, recebem também a autoridade, a condição e a humanidade significada como filho de Deus. Então você não vai ver nenhuma outra narrativa no Evangelho que já de cara aponta Jesus como filho de Deus, que vem ao mundo para formar outros filhos de Deus, que ele sendo o unigênito se tornou primogênito de muitos irmãos. Então agora eu vou entendendo que a vocação profética de Jesus não era salvar o homem, era formar o homem. Porque às vezes a gente está achando que salvação é Deus me salvar. Não, amado, salvação é Deus me formar, para que eu não perca o sentido da minha humanidade. Amém, irmãos? É para que todo filho de Deus seja um profeta.
para que no seu serviço, na sua humanidade e na sua capacidade de organizar as coisas conforme Deus lhe instruiu e concedeu, ele possa revelar a sua natureza espiritual. Por isso é o evangelho que mais vai falar da obra do Espírito Santo. É o único evangelho que vai usar a linguagem nascer de novo da água e do Espírito. Então é o evangelho que trata do subjetivo, invisível, absoluto. Se eu não entender que toda a obra de Cristo é para iluminar os meus olhos a respeito da minha verdadeira identidade como filho de Deus e significar a minha vida a partir da minha natureza e origem espiritual para cumprir um propósito como filho de Deus, tudo que eu estou fazendo não tem caráter profético. E o que está acontecendo é que a igreja começa a achar de maneira religiosa que Jesus vem incrementar o meu poder, vem remunerar meu serviço e vem proteger minha humanidade. E aí a sociedade está ficando sem profeta. Amém, irmãos? Porque nós não estamos significando tudo que a gente faz. Porque a gente acha que adorar a Deus é cantar louvores num culto. E que culto tem endereço, hora e forma. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E não foi isso que Deus fez, gente. Adorar significa viver a vida no seu significado profético. E o profético quer dizer que eu estou vivendo a vida de acordo com aquilo que é a vontade de Deus estabelecida na eternidade. De modo que tudo que eu faço, tudo que eu sou, todo o poder que eu tenho, toda a autoridade que Deus me deu, só cumpre o propósito se ela revela, comunica e transmite as virtudes de Deus. Se aquilo que é o meu invisível, subjetivo e absoluto se torna visível diante dos homens para iluminar os olhos do entendimento das pessoas. Por isso a graça nos revela salvadora, porque ela nos educa a viver. Tem gente que acha que a graça é para salvar para o céu. Não, amados, a graça é para salvar os filhos do céu que estão perdidos na terra. De modo que a graça te eduque a viver. De modo que a sua vida encontre o seu significado espiritual e não religioso. E nós estamos achando que nós vamos ser salvos através de uma vida religiosa e não através de uma vida espiritual. Glória a Deus, amados. Por isso a natureza está escrava. As cidades estão escravas. A criação está escravizada, esperando que os filhos de Deus se revelem. As cidades estão esperando o seu Redentor. Campo Mourão está esperando seus redentores. E Campo Mourão não vai ser salvo com culto. E Campo Mourão não vai ser salvo se a gente se reunir para trazer Campo Mourão para um lugar certo de adoração. E nem edificar um altar e dizer aqui e agora é o lugar certo de você orar e o Espírito de Deus vai baixar e vai salvar você. Glória a Deus, amados. Amém? Então, amados, a obra do Espírito Santo é para que a gente possa entender o sentido da nossa relação com a cidade. Então, a obra do Espírito Santo não é para a gente ser salvo da cidade. A obra do Espírito Santo é para que a gente possa salvar a cidade. Ressignificando a cidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, por que a gente não está conseguindo isso? Porque aqui nesse texto nós temos duas formas de perceber a igreja. Então aqui nós temos dois representantes da igreja. Nós temos os discípulos, que tem um paradigma histórico, legalista, institucional, e temos uma mulher, que tem umas informações lá meio atrapalhadas, mas ela vai ser ressignificada a partir do seu homem interior. E essas duas representações da igreja, elas se relacionam com a cidade de maneira totalmente diferente. Porque presta atenção, enquanto Jesus está conversando com essa mulher, isso pode ter levado algumas horas, a prazo dos discípulos ir até lá na cidade, visitar as feiras, os mercadinhos, os restaurantes, tudo lá e tal, e trazer a matula. Enquanto eles estão lá fazendo isso, a mulher está conversando com Jesus. E Jesus está trazendo para ela a percepção da sua interioridade. Glória a Deus, amado. Quem está acompanhando aí?
Amém? Deixa Deus ministrar o seu coração. Um grupo de no mínimo 12 discípulos, porque aqui não fala quantos. Podiam ser 12, podiam ser 70, ou podiam ser 120. Mas vamos imaginar uma contagem mínima e que o povo hoje gosta de contar um grupo dos 12. Então, tinha um grupo dos 12 que estava lá caminhando com Jesus, e eles estão sendo ensinados por quem? Esses discípulos são discípulos de quem, amados? De Maomé? Não. De Buda? Não. Eles são discípulos de quem? E eles estão andando com Jesus, escutando Jesus pregar. Tem culto melhor, amados? Hã? Tem culto melhor? Tem pregador melhor? Tem, amados? Você imagina. Você poder andar com Jesus, culto todo dia, no mínimo umas 18 horas por dia, aquela conversação, e ele falando, papapá, contando as histórias, os caras estão ali. Nessa caminhada toda não foi suficiente para lavar a cabeça dos caras, não, porque eles estão entulhados. E eles estão tão entulhados que eles vão na cidade, passam algumas horas lá. E quantas pessoas eles trouxeram para Jesus? Fala para mim. Não acredito. Quantas pessoas eles trouxeram para Jesus? Nenhuma. Por que eles não trouxeram nenhuma pessoa para Jesus? Porque a relação deles com a cidade era a partir das suas carências. Sabe por que nós não estamos transformando a cidade, amados? Porque a igreja está apresentando para a cidade as suas carências. Nós estamos pedindo que a cidade nos resolva. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando, amados? Nós estamos pedindo que a cidade enche os nossos cultos, frequente as nossas reuniões, ajuda a gente a montar banda de louvor, empresta a gente para a gente poder ter aluno na escola dominical. Então, nós estamos ocupando a cidade com as nossas necessidades. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não? Então, nós estamos ocupando toda a capacidade de trabalho da cidade para produzir comida para quem? Eu não estou escutando, às vezes você está com vergonha de falar. Nós estamos ocupando a capacidade produtiva da cidade para produzir comida para quem? Nós estamos arrendando os profissionais da cidade para vir produzir culto para quem? Nós chegamos ao cúmulo agora de definir culto bom e culto ruim. Porque agora tem uns crentes aí que falam, gente, o culto foi muito bom. Define para mim um culto ruim. Não, levanta aí e vê se você tem coragem de definir, na frente de todo mundo aqui agora, um culto ruim. Fala para mim. O que caracteriza um culto ruim, irmã? Sabe o que é um culto ruim? Aquele culto que não satisfaz minhas carências, minhas expectativas. E nós estamos pagando para isso. Porque nós não estamos pedindo isso, nós estamos pagando um preço caro para ter nossas necessidades e expectativas satisfeitas. Porque os discípulos não foram esmolar, eles foram comprar. Então nós estamos tendo um diálogo comercial com a cidade, oferecendo algumas vantagens para a cidade, para que a cidade nos empreste o povo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então a gente promete algumas vantagens para a cidade emprestar para nós, povo, para no fim a gente ter um culto bom. Aí agora Jesus pega uma mulher. Diga comigo, uma mulher. Por que quer falar uma mulher? Uma mulher que está na sexta relação, sabe-se lá que relação é essa. Então essa mulher é mulher. Num tempo que a mulher era a primeira que apanhava e a última que falava. A mulher não tinha voz. A mulher não tinha voz. Segunda coisa, nós sabemos historicamente que a mulher, além de não ter voz, a própria palavra de Deus diz o tanto que era difícil um profeta ter valor na sua própria casa. Então vai imaginando a dificuldade dessa mulher. Ela já era mulher, o que já desqualificava ela. Segunda coisa, ela está sendo levantada como profeta para o seu próprio povo. Terceira coisa, essa mulher tem uma reputação ruim na cidade.
Presta atenção, amados. Essa mulher caracteriza muitos de nós. Essa mulher é uma mulher que está desarrumada em todas as áreas da vida dela. Essa mulher está desarrumada intimamente, porque ela não sabe direito o que é ter uma relação com Deus. Ela não sabe se vai na presbiteriana, se vai na batista, se ela vai no culto às 7, na reunião das 10, se ela vai na campanha de oração. Ela está doida da cabeça, ela não sabe mais. Todo mundo que fala para ela que tem um culto bom, ela pá! Entendeu? Então essa mulher está desorganizada. Além dela estar desorganizada assim meio espiritualmente, ela está desorganizada socialmente. Essa mulher é cheia de preconceito. Ela fala assim, não, o pessoal lá do bairro Aparecida não conversa lá com o bairro de Lourdes. Aí pronto, aí já é aquela encrenca, branco não fala com preto não fala com branco, estrangeiro não fala com os locais, e gente da classe A não fala com gente da classe B, muito menos da C e D. É uma confusão. Então essa mulher está cheia de confusão espiritual e ela está cheia de confusão social. E essa mulher não vê a hora de alguém libertar ela do trabalho. Então essa mulher está com crise espiritual, emocional, ela está com crise social, ela está com crise de trabalho. E para não bastar, ela está com crise no casamento, porque não é que ela não acredita em casamento, ela acredita tanto em casamento que ela já está no sexto. Ela só não acredita em gente. Então, assim, ela está ainda procurando alguém que realize o ideal dela de casamento. Não é que ela desacreditou. Então, o que não falta nessa mulher é sinceridade e um esforço desgraçado de tentar acertar todas as áreas da vida dela, mas por mais que ela se esforce, todas as áreas estão bagunçadas. Mas como Jesus não tem a menor responsabilidade, não, eu fico impressionado quando Jesus não tem a menor responsabilidade. Ele pega uma mulher, profeta para o seu próprio povo, com a vida toda desarrumada, e ele simplesmente diz para ela uma coisa: ah, se você soubesse o que Deus te deu e quem é o que fala com você. Se você entendesse o que Deus já te deu, você falaria comigo, e eu te daria aquilo que transformaria você numa fonte. Acabou. Rapaz, eu fico chocado. Jesus não sentou com ela, não rolou aquela pergunta. Tá bom, e agora o que eu faço com os meus vizinhos? E agora, afinal de contas, então agora qual a igreja que eu vou frequentar? E afinal de contas, onde é que eu devo morar? Qual o culto que eu vou reunir? Se eu acho que eu devo ir mais no culto da 7, que é mais tranquilo, ou se eu acho que eu devo procurar uma igreja assim, mais pentecostal, da libertação, que vai me desencapetar, ou se eu acho que eu devo procurar assim, uma igreja mais do ensino, que vai melhorar minha intelectualidade? Qual o autor que o senhor acha que eu devo ler daqui para frente? Que é essas perguntas que a gente escuta. E agora? O que você está lendo? Ela não perguntou isso para Jesus. O que o senhor anda lendo? Ele falou, não, eu estou lendo aí uns profetas aí e tal. Então, rapaz, não rolou aquilo que geralmente rola entre nós. Tá bom, Jesus, beleza, o senhor vai me colocar o Espírito e eu vou ser uma fonte. Mas, Jesus, na prática, não rolou esse papo. Glória a Deus, né, mano? E nem Jesus mandou ela para um retiro de casais. Falou assim, ó, diante desse problema seu, você está no seu sexto casamento, não vamos precisar, você vai ter que fazer uma terapia conjugal. Nada contra, viu, amados? Mas, rapaz, Jesus já deu uma irresponsabilidade. Ele pega uma mulher com a vida toda bagunçada e não dá nenhuma orientação prática para a mulher. Zero. Zero. Não fala para ela a hora que ela tem que ir para a cidade, com quem que ela tem que conversar, o lugar que ela deve morar, que tipo de coisa que ela vai fazer. E não dá nenhuma dica para ela. Fala, agora para frente, você, por favor, vai lá e lê Isaías, ou lê o profeta Oséias. Pega lá Malaquias, dá uma lida lá, e depois, daqui uns 3 meses, você vai. Não, amado. Preparação nenhuma, zero. Uma responsabilidade absoluta. Jesus não servia para ser pastor da nossa igreja, não. Ele não ia sobreviver. Ele não montou um curso, nada. Ele pegou a mulher, ressignificou ela espiritualmente, fez ela entender sua natureza e identidade, soltou. E o que aconteceu? Quantas pessoas da cidade os discípulos trouxeram para Jesus? Quantas pessoas da cidade essa mulher trouxe para Jesus? Todo mundo. Não são nossas estratégias, irmãos. Não são nossas metodologias. Não são nossas orientações. Não são nossas estruturas. Sabe o que está dificultando nossa relação com a cidade? O espírito com que a gente lida com a cidade. Porque a gente ainda carrega dentro da cidade o nosso cântaro. Sabe por que o casamento está dessignificado? Porque você levou seu cântaro para o seu casamento. Você achou que Deus ia te dar um marido que ia preencher suas carências. Sabe por que você está com problema com seus filhos? Você levou para a sua relação com eles o seu cântaro, achando que seus filhos finalmente vão reconhecer seu esforço.
Você sabe por que está tendo problema com sua mulher? Porque você acha que sua mulher deve compreender sua dedicação, sua ausência e tudo mais. Sabe por que a gente tem dificuldade com a igreja e toda hora está procurando um culto? Porque a gente entra no culto trazendo um cântaro e se a aguinha do culto for michuruca, a gente vai completar o copo em outro lugar. Sabe por que você muda de emprego sem conversar com Deus? Porque você acha que quem te paga mais é de Deus. Você não precisa nem orar. É de Deus. É para isso que eu estava orando. Rapaz, um líder da nossa igreja chegou para mim do nada, um cara de Deus mesmo, chegou para mim do nada e falou assim, estou mudando. É mesmo? Estou mudando, vou para São Paulo. Eu falei, mas como assim você está mudando? Ele falou, não, eu recebi uma proposta lá da empresa para mim subir de posição lá e ganhar mais e tal, então eu entendi que é de Deus. Eu falei, quer dizer que se fosse para ganhar menos, era do capeta. Essa é a lógica. Sabe o que está norteando nossas relações com a vida, amados? Nossas insatisfações. Nós estamos tomando decisões em cima da insatisfação e não em cima da convicção. Nós estamos todo o tempo mais ocupados no que nós vamos receber do que no que nós temos para oferecer. Sabe por quê? Porque a gente diz, ainda falta, mas Deus diz, está pronto. Enquanto a gente não parar de relacionar com a cidade pelo que está pronto, nós vamos continuar a nos relacionar com a cidade pelo que ainda falta. Então, em nome de Cristo Jesus, nós temos que ter uma revelação espiritual para que todos nós deixemos para trás o nosso cântaro. Deixemos para trás o símbolo da nossa carência, porque enquanto as nossas relações estiverem pautadas pela nossa insatisfação e a nossa carência, não vão ser relações de amor. E toda vez que a gente encher um copo, 3 horas depois, a gente vai voltar a ter sede. E eu queria terminar dizendo para você o tanto que isso é grave. O tanto que nós estamos lendo a Bíblia com outro espírito. Porque hoje a gente lê a Bíblia para alimentar a expectativa do que nós vamos receber. Sendo que a palavra de Deus não é para alimentar a expectativa do que eu vou receber. A palavra de Deus é para alimentar a minha convicção do que eu tenho para oferecer. Vou falar devagar, porque às vezes você não ouviu. A palavra de Deus não é para alimentar a expectativa do que eu vou receber. A palavra de Deus é para alimentar a certeza do que eu tenho para oferecer. De modo que a fé não é a condição de receber. A fé é a condição de oferecer. Porque a fé não é a expectativa do que eu vou receber. A fé é a certeza do que eu já recebi. Então, só é verdadeiramente fé a consciência que é formada a partir de uma bênção já concedida, para que, abençoados pela graça, por meio da fé, nossas obras sejam boas. Porque se nós estamos achando que a fé é para fazer obras, para que nós sejamos abençoados, isso não é fé, é crença. Então, nós estamos confundindo fé com crença. Por isso que nós nos tornamos mais crentes do que justos. Porque a fé não é para formar um crente, a fé é para formar um justo. E as nossas relações com a cidade hoje são injustas, porque nós estamos pedindo mais da cidade do que nós temos para oferecer. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amados? E aí nossas obras não são boas, porque elas são condicionadas ao que nós vamos colocar no nosso cântaro. Então, a nossa fé não está produzindo um justo. Se a nossa fé não está produzindo um justo, se a nossa fé é para produzir juízo de mérito, então tem muita gente que acha que a fé é para garantir a certeza que no dia final eu vou entrar. Então, eu não estou ocupando a minha fé em fazer justiça, eu estou ocupando a minha fé em fazer juízo de mérito. Eu estou usando a minha fé para acreditar que eu mereço receber. Então, isso não é justiça. Isso é crença. Então, os nossos cultos hoje estão mais cheios de crentes do que de justos. E a cidade está tendo que conviver com crentes que carregam para todo lado o seu cântaro, em vez de conviver com pessoas que são fonte. Então, eu vou te falar uma coisa só para concluir, para você entender o tanto que isso é grave, o tanto que isso é uma fortaleza no nosso entendimento. Eu vou citar um versículo da Bíblia, e você vai ser honesto em me dizer
O que esse versículo lembra você? Eu vou citar e você vai me responder. Assim, a respiração, só há vida porque há respiração. E a respiração é um ato em 2 movimentos. Inspirar, fala assim comigo, inspirar. E expirar. Amém? Então eu vou te provar aqui que ninguém fica asfixiado por falta de ar. Asfixia não é falta de ar. Quer ver? Eu vou contar até 3 e você vai puxar todo o ar que você der conta. E segura. Aí eu conto até 3 e te falo o que você vai fazer. Tá bom? 1, 2, 3, puxa tudo. 1, 2, 3, puxa mais um pouquinho, cabe. Agora 1, 2, 3, segura 10 minutos. Em menos de 2 minutos, nós começamos a ficar asfixiados pelo ar que nós não expiramos. Então a gente não morre por falta de ar. A asfixia não acontece por falta de ar. A asfixia acontece por falta de expiração. Pelo seguinte, porque ou o nosso diafragma fica flácido, como tem muito crente relaxado, ou o nosso diafragma fica rígido, como tem muito crente endurecido. Então, se eu me tornar uma pessoa enrijecida ou relaxada, eu não consigo fazer a contratura que vai colocar o ar para fora. Se eu não conseguir expirar, eu não consigo inspirar. Amém, amado? E eu vou morrer pelo ar que eu não inspirei. Amém, amado? Por isso que nós fomos inspirados por um Deus que expirou. Glória a Deus, amado. Por isso o nosso Salvador é um Deus expirante. Glória a Deus. Está acompanhando aí? Por isso que Jesus completa a sua obra e glorifica a Deus, e tendo dito isso, ele, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E tendo dito isso, ele expirou. E nós vimos o nosso Criador expirando, e a plenitude de Deus é um homem que expira. O homem pleno de Deus é um homem que expira, porque quando Deus criou todas as coisas, como é que Deus começou criando todas as coisas? Disse. Então faz assim comigo com a boquinha. Deus criou todas as coisas. Faz assim. Faz. Falando. Glória a Deus, irmão. Então, se Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele só faz aquilo que ele viu o seu Pai fazendo. Então, Jesus é filho de um Deus expirante. Amém, amados? Então, para mostrar a imagem perfeita de Deus, segundo a sua semelhança, o Espírito de Deus é um Espírito que sopra. Então, tendo dito isso, receba o meu Espírito. E tendo dito isso, receba o meu Espírito, o que é que ele fez? Soprou. Glória a Deus. Quem está entendendo? Agora eu vou falar uma coisa. Eu vou falar um texto bíblico. E você vai ser honesto em dizer para mim o que esse texto lembra para você. O texto é: enchei-vos do Espírito. O que você pensa quando você declara enchei-vos do Espírito? Você pensa, dá uma puxada assim, uma fungada grande, ou você pensa em soprar até esgotar? Fala para mim. Seja honesto. Não, seja honesto. Quando você ouvir enchei-vos do Espírito, o que você pensa? Seja honesto. Seja honesto. O que todo mundo aqui pensa quando ouviu lá? Enchei-vos do Espírito. Mas não é isso que o texto diz. Completa o versículo para mim. Completa o versículo para mim, enchei-vos do Espírito. Agora você nem lembra, né? Enchei-vos do Espírito. Como? Faz assim com a boquinha. Falando. Então não eram encha-te. Eram encham uns aos outros. Não é enche como quem enche de fora para dentro.
suprindo suas carências? Enche como quem enche de dentro para fora e transborda em favor dos outros. Porque esse é o Espírito de Cristo. Por isso que em Adão nós somos alma vivente. Mas em Cristo nós somos Espírito soprador de vida. Então a igreja não é uma igreja que aspira. É uma igreja que inspira. Ela sopra, ela não aspira. Amém, amados? Ela expira. E quando a igreja expira, ela inspira. A cidade só vai inspirar aquilo que a igreja expirar. Sabe por que a cidade está morrendo? Porque os crentes estão chupando tudo quanto é espírito que tem na cidade. A gente faz culto e fica aqui. E o povo vai morrer asfixiado, mano. Glória a Deus. Acabou. Então, eu queria fazer um apelo para que a gente, de fato, entendesse qual a relação da igreja com a cidade. Para que a gente deixasse de ser uma igreja que vai na cidade, levando seu cântaro vazio, na expectativa de que a cidade satisfaça nossas carências, encha nossos cultos, preencha nosso espaço, satisfaça nosso desejo de ter um culto bom, para que nós possamos nos encontrar aqui e que daqui a pouco nós tenhamos aqui multidão de irmãos, pensando só uma coisa, em quê? Em expirar, em soprar. Nós tenhamos aqui uma fonte inesgotável de águas que transbordam. Um povo que não vive mais segundo aquilo que falta, mas segundo aquilo que já está pronto. Diga comigo. Eles dizem, ainda falta. Nós dizemos, está pronto. Eu quero convidar você essa noite a deixar para trás o seu cântaro. Para que você tenha ousadia de casar, não pelo que te falta, mas pelo que você tem certeza que já tem para oferecer. Que você saia para trabalhar, não pelo que te falta, mas pelo que você tem para oferecer. Que você venha se encontrar com a igreja, não pelo que te falta, mas pelo que você tem para oferecer. Que você encontre a sua família hoje, que você, ao voltar para casa agora, você não fica lá fazendo um apelo para essa família inteira converter, você finalmente tem a família que você merece. Glória a Deus, amado. Mas que você saia daqui para ser o irmão que eles precisam. Não venha aqui buscar a família que você merece. Venha aqui se tornar o irmão que eles precisam. Não venha aqui buscar a mulher que você merece. Venha aqui ser o marido que ela precisa. Não venha aqui buscar o marido que você merece. Venha aqui entender a mulher que você pode ser. Não venha aqui buscar os filhos que você merece, mas venha aqui se tornar os pais que eles precisam. Não venha aqui mais buscar o emprego que você merece, mas venha se tornar o trabalhador que essa cidade precisa. Porque enquanto a gente continuar indo na cidade, comprar comida, talvez as pessoas venham para o nosso culto, pensando que aqui é o melhor restaurante da cidade. E muitas vezes é assim que nós estamos vendendo a igreja. Como um restaurante que oferece comida boa com música ao vivo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? E aqui não é lugar de fornecer refeições baratas com música ao vivo. Aqui é lugar de ressignificar as pessoas no seu propósito. Para que elas tenham um encontro espiritual aqui, não religioso. Para que a gente não tenha que explicar tanto para as pessoas o que elas têm que fazer. Porque elas vão começar a entender quem elas são. Sabe por que a gente está tendo que explicar tanto para as pessoas o que elas têm que fazer? Porque elas ainda não entenderam quem elas são. Porque a partir do momento que as pessoas entendem o que elas são, tudo o que elas fizerem será bem sucedido. Quando você tem essa convicção de ser um filho de Deus
E alguém que em tudo que você faz, você sopra o Espírito. Tudo que você fizer, será bem sucedido. Então você não vai ter que ficar perguntando. E na prática? Sabe por quê? Porque todas as suas práticas serão bem sucedidas. Glória a Deus, amados. Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus aí agora. E fala, Deus, como é que eu tenho me relacionado com a cidade? Eu continuo ainda indo para a cidade e olhando para a cidade como aquela que pode me fornecer comida? Ou eu me tornei a fonte das águas vivas dessa cidade? Amados, não falta, já é. Jesus disse para aquela mulher, se você crê, você é. Ele não teve que dar nenhuma orientação para ela. Que coisa mais incrível. Você já imaginou, Diego, quanto tempo a gente ia economizar de não ter que ficar explicando para as pessoas o que elas têm que fazer? Porque, na verdade, tudo que elas fizessem, tudo, qualquer coisa, tudo que elas fizessem seria ministério. Tudo que elas fizessem seria ensino. Tudo que elas fizessem seria evangelismo. Tudo que elas fizessem seria profecia. Você já imaginou o tempo que a gente ia economizar? Em ter que formar pessoas qualificadas para isso ou aquilo? Porque aí qualquer irmão, em qualquer atividade, com qualquer habilidade, em qualquer setor da sua vida, ele se tornaria imediatamente um profeta dentro da sua área. E por que isso não está acontecendo? Por que nós temos que criar especialidades, criar competências artificiais para além daquilo que a pessoa já é, o que ela já faz? Porque está tudo fora do seu significado. E está fora do significado porque nós ainda estamos pensando a partir daquilo que ainda falta, em vez de pensar a partir daquilo que já está pronto. Você vai sair daqui hoje e vai parar de olhar para a sua casa, pelo que ela pode te oferecer. E vai começar a olhar para a sua casa, pelo que você tem para oferecer para ela. Você vai parar de procurar um culto que possa te oferecer alguma coisa. E você vai buscar encontros onde você tem algo para oferecer. Em nome de Cristo Jesus. De uma vez por todas, nós temos que começar a ser as pessoas bem resolvidas da cidade. Nós temos que mostrar para a cidade o que é ser um filho de Deus. E ser um filho de Deus não é ficar andando de um lado para o outro perdido, como um frango atrás de ração, só porque escutou o ti. Amém, amados? Fala com Deus agora. Aquela mulher, ela teve uma atitude. Não consta que ela chorou. Não consta que ela caiu no chão, teve um arrebatamento. Aquela mulher teve uma atitude. Ela decidiu. O que ela decidiu a partir da sua compreensão? De hoje em diante, eu deixo para trás as minhas carências. E vou viver da convicção que eu tive um encontro. E ela nem tinha certeza de direito se era Cristo ou se não era. Mas ela teve um encontro com uma revelação. Qual foi a revelação que ela teve? Conhecer o que Deus já nos deu. Glória a Deus. Você crê nisso? Então começa a falar com Deus aí agora. Não espere uma emoção. Não espere um sentimento. Não queira uma coisa que vai te arrebatar dos seus sentidos, não. Aí, de maneira lúcida, de maneira consciente, de maneira decidida, olha para o seu casamento agora e fala, eu decido deixar para trás meu cântaro vazio. Olha para a sua atividade profissional e diga assim, de hoje em diante eu me recuso a sair de casa para trabalhar por causa de salário. Eu me recuso a ir numa reunião da igreja esperando aquilo que eu vou receber. Eu não sou mais essa pessoa. Eu sou um filho de Deus. Eu tive um encontro com Cristo. E Ele colocou em mim a certeza do que já está pronto. Não vou viver mais na expectativa do que falta. Vou viver na perspectiva e na convicção
do que já está pronto. Você crê nisso? Amém.